Certo. Bom, vamos lá ao mercado do milho também. Vamos acompanhar primeiro as informações do mercado do milho com o oferecimento do Inove Pab. Vamos lá, Gleidson. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Chicago e B3. Chicago na tela, $4 44,75, perde 6,25 para o milho. Julho, setembro, $4 e 26, 3,75 de queda. Dezembro, 4,39,75. Março, $4 54,50. De setembro até março, 3,75 de queda. Na B3, sacas em reais, base Campinas. Julho, R$ 62,00. 95 centavos, 1% de queda. Setembro a 63,94, 0,96 de queda, 0,89 de queda para o novembro a 67,69. Olha, o janeiro de 2026 fecharam os negócios, aliás, pararam os negócios, né? Às 13h14, estáveis, R$ 71,15. Mercado do milho, como é que está, Brandalize? Chicago e, lógico, o mercado brasileiro. Vamos começar pela B3, né? A B3, ela Sim. tá nessa linha de baixa justamente porque tem dois fatores, né? A colheita começa a ganhar ritmo. Alguns tinham temor aí que hoje teria geada sobre lavouras do milho safrinha do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Aparentemente hoje não teve confirmação de geadas. Então não tem perdas, ainda em princípio nada confirmado, não deve ter tido perdas. E isso, junto com o dólar em queda, ele traz uma pressão negativa na exportação, nos portos, né? Porque hoje temos o Chicago em queda e aqui o dólar também. Então, a B3 seguindo a lógica dela, porque está vendo que vem uma super safrinha, e ainda há a possibilidade de a gente ver o julho aí e o setembro andar bem perto dos 60, que talvez seria a base de suporte da B3. O mês de janeiro em diante já é posições melhores, porque aí o mercado comprador de exportação vai estar mais agressivo, mercado interno de ração vai estar mais agressivo, mercado de etanol vai estar mais agressivo. Então a gente vê uma diferença entre o julho e o janeiro aí que está dando quase uns R$ 8, né? 7, R$ 8 de diferença aí a favor do futuro, né? Então esse é sinal de que o milho está tendo uma pressão negativa em função efetiva da colheita da safrinha que está chegando. É uma grande safrinha. E normalmente uma grande safrinha com o produtor precisando vender, automaticamente traz pressão negativa. Já lá em Chicago, Sérgio, hoje Chicago ela está na linha negativa pelo efeito geral, né? Petróleo em queda, puxa o milho. A boa notícia é que está conseguindo segurar 4,20 de suporte no setembro. Não dá para perder isso aí para vir o suporte a 4, que o mercado pode todo depois transformar o 4,50 como resistência. No momento não é resistência, a resistência é 4,80 e o suporte de 4,20 é importante segurar. Mas isso está acontecendo em Chicago porque condições de lavouras americanas vai bem. E hoje, nem mesmo com vendas americanas, foram 205 mil toneladas que o USDA anunciou pela manhã de venda de milho americano, metade desse milho para o México, ele não deu bola, ele também não deu atenção a vendas americanas diárias, uma venda boa, mas olhou mais o mercado financeiro, o movimento geral aí, da questão do Trump e das condições da safra americana andando bem, e essa semana o plantio todo vapor, né? Ali em Iowa, o pessoal me apontando que a maior parte dos produtores já fecharam o plantio, o clima está praticamente normal, a qualidade das lavouras americanas é muito boa, quase 70% de lavoura boa excelente, isso é uma condição boa de safra nesse começo de temporada, e aquele excesso de chuvas que tinha na semana passada praticamente desapareceu, agora está com umidade boa no solo e sem chuvas em boa parte dos estados e plantando. Então, esse é o fator aí que vem limitando. E como não tem pressão de compra aí, principalmente o mercado esperava as comprinhas da China aí, do mercado de commodities em geral, mas não tem comprado quase nada, né? Ela não tem comprado soja, não tem comprado milho, não tem comprado trigo americano. China está cautelosa, fez o acordo, mas nada de novidade. Então, hoje é um dia de movimentos mais técnicos e de fatores extras do que de fundamentos do milho. Porque, Sérgio, o fundamento do milho é positivo, né? Se a gente olhar, porque mesmo com o avanço da safra americana, nós vamos ter um déficit gigantesco aí nesse ano, que é um déficit de perto de 30 milhões de toneladas. O ano que vem
O 10 vai continuar entre 10 e 20 milhões de toneladas entre a produção e consumo. Então, o milho tem fundamento para passar essa fase de susto agora, voltar a crescer para frente, que eu acho que os meses mais longos, lá, principalmente pensando em julho 26, ainda tem ambiente bem tranquilo para o mercado do milho ir lá, bater os $5 o bucho ou passar. Passando esse momento crítico agora da virada do mês, entrando no junho, que é o mês de mercado muito climático, né? O mercado pode voltar a trabalhar de 4,5 de base, de suporte, e a resistência dos $5. Então, hoje é um dia negativo, mas não é a tendência. No caso do milho, a tendência dele de longo prazo é a tendência alta. Antes de mostrarmos a respeito do clima, né? Lá tem o Moacir Guarnieri fazendo um registro sobre a chuva no milho safrinha. A pergunta é: essa temperatura, essa queda na temperatura registrada no sul, boa parte do Brasil, sudeste, parte também do centro-oeste, pode interferir no desenvolvimento ou até mesmo algum problema maior com relação ao milho que está vindo por aí, ou está sendo praticamente colhido, ou não, não tem impacto nenhum? Olha, certo, hoje não tem impacto, né? O que impacta até teve um impacto positivo, porque algumas regiões do centro-oeste tiveram chuvas nos últimos dias, acabando de trazer chuvas até para aquelas lavouras plantadas tardiamente, bem fora da janela. Então, o ambiente do milho não teve problema, não. Essa é a questão de temperatura baixa aqui no sul, principalmente Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Agora já é fase final de enchimento de grão, maturação, já não interfere mais a questão de temperatura baixa. Algumas lavouras poderiam ser prejudicadas se tiver geadas ainda nos próximos 7 dias. Depois disso, dificilmente vai ter perda com geada. Então, automaticamente o clima nesse momento ele não está trazendo problema não. Por isso que setor de consumo nacional, setor de ração e o setor de etanol, que são os grandes compradores, eles estão em passo de espera, não estão agressivos. Se tiver oferta, eles levam, mas eles não estão entrando para comprar aí, para forçar mercado nesse começo de colheita, certo? Está um mercado muito calmo aí, e a gente vê aqui até os portos aí, os indicativos de portos aí recuaram um pouco em relação a ontem. Hoje estava, em média, R$ 1 a menos nos portos do que estava ontem. Portos com R$ 1 a menos, mas olha só, inclusive eu pedi para o Gleidson antecipar o Moacir Guarnieri, mostrando que por lá, em Boa Esperança, foi registrada uma chuva com 6 milímetros, mostrando que a safrinha de milho por lá está indo bem, né? Ele mostra que o tempo está nublado, né? Tem o pluviômetro, né? Mostrando exatamente essa chuva por lá. Mas o Moacir Guarnieri gravou também, né, Gleidson, um vídeo, mostra para gente sobre a safrinha lá em Boa Esperança do Norte. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio, 7h35 da manhã. Estamos aqui, ó, viemos olhar quanto choveu. Aqui na sede choveu 6 milímetros. Na Boa Esperança, 15 km longe, aí deu 50. Os milhos estão indo para o lado de secar. Aqui, graças a Deus, não deu vento, João Batista. Estamos aí, ó, ficou um clima bom, tá fresquinho, ó, nubladão, mas é para frio. Que beleza, um abraço! O vídeo dele tá bom, né, Brandalize, como sempre, né? Tá muito bonito, tá muito bonito. A questão é o seguinte, que ele falou ali, agora eu lembrei, Sérgio, é que teve alguns produtores do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, e até de Goiás, o pessoal nos comentando algumas áreas de milho em função de que teve essa frente, essa massa de ar polar que entrou trazendo uma frente com chuvas, ele causou ventos em alguns lugares e teve muito produtor aí que sofreu com o vento, muito milho agora com a espiga cheia acabou caindo, né? Teve muita lavoura aí que deitou, Sérgio. Então tem algumas perdas localizadas em parte de alguns produtores. Isso não vai refletir efetivamente na produção global, quase nada, mas tem produtor aí que sofreu com essa de ontem para cá, com relação à ventania, que derrubou muito milho. Então isso tem acontecido também. O Brandalize, o Davi está puxando a orelha aqui, que o tempo vem avançando rápido, né? Mas recheado de informações essa edição. Você registrou também uma indústria de etanol de sorgo em Luiz Eduardo Magalhães. Mostra o vídeo para a gente, para o Brandalize comentar, Gleidson. E aqui está nascendo mais uma indústria de etanol. Essa aqui vem lastreada para etanol de sorgo. Olha a estrutura. Uma grande indústria de etanol.
sorgo aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães. Não, a indústria, tanto para sorgo quanto para milho, né? O etanol vai ser produzido em larga escala nessa indústria que está sendo construída por lá, é isso, Brandão? Sérgio, a indústria de etanol de grãos, cereais, elas tanto faz, dá para fazer com sorgo, com milho. Essa aí ela tem uma base de sorgo, né? Porque essa região da Bahia, oeste baiano, parte aí dos estados vizinhos, eles estão crescendo muito rápido na produção de sorgo. Provavelmente na próxima safra, isso pega a Bahia, já vai ter perto de 500 mil hectares de sorgo, já buscando ofertar aí o sorgo para essa indústria de etanol aí. Então, esse é o Brasil em franco desenvolvimento. Esse ano, com relação a milho, o ano passado a gente usou uns 17 milhões de toneladas de milho para etanol, esse ano já vão para 20. E no ano que vem, nós provavelmente vamos estar usando aí mais de 2 milhões de toneladas de sorgo já para etanol também. Então, é o Brasil trazendo energia renovável. Quando você faz o etanol do cereal, tanto do sorgo como do milho, você sobra um produto de valor agregado altíssimo, que é o DDG, além de que o pessoal ainda sobra o óleo. O ambiente está melhorando muito, o setor do agro brasileiro é muito competitivo e esse é o agro. Eu filmei lá essa indústria lá em Luiz Eduardo agora e provavelmente o ano que vem, quando eu passar por lá novamente, ela vai estar funcionando, né, Sérgio? Isso eu já fiz em outros lugares do Brasil e esse é o quadro. Nós vamos chegar a 2030 consumindo mais de 30 milhões de toneladas de milho e sorgo no setor do etanol, Sérgio. Então veja o tamanho do nosso negócio. Vão liberar o Brandalize para poder almoçar, mas antes tem o algodão, né? Não podemos deixar para depois, né? Dessa viagem que você fez por lá. Mostra o algodão registrado pelo Brandalize, Gleidson. Começando a aparecer algodão. Olha o algodãozinho aí. Algodão, tá bonito. Vou pegar o algodão branquinho, começando a branquear. Diversificação, né? É o agro, a agricultura, a produção no Brasil, principalmente naquela região lá. É um Brasil fantástico, né, Brandalize? Ah, com certeza. Esse é o Brasil brasileiro do agro, Sérgio. Esse é importante, que nem agora ainda parece bastante verde ali da folha, ainda tá, né? Mas o algodão já está aparecendo bem a pluma. E daqui um mês, mais ou menos, vai estar aquilo que é um cobertor branco, sendo que o algodão aí do oeste baiano é um dos melhores do mundo em qualidade, Sérgio. Esse é o Brasil. O Brasil é o maior exportador mundial de algodão também e vai se consolidando líder aí. Esse é o nosso negócio, né? Que nem o João diz, daí o povo joga pedra no agro, né? Isso cria milhares de Exatamente. empregos, né? Exatamente. Bom, vou te liberar para aquele caldo verde, né? Sopa de mandioquinha, acompanhada com um vinho que você merece. Um abraço, até amanhã, Brandalize. Tá bom o teu cardápio, Sérgio. Amanhã nós temos um cardápio maior. Amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de arroz, feijão também, soja e milho. Até amanhã. Um abraço. Um abraço, até amanhã.